iPhone versus Android. E de acordo com a mídia cá em Moçambique, é que quem usa iPhone é porque quer simplesmente para ser rico. E quem usa Android é simplesmente porque não tem dinheiro para comprar iPhone. Algo que simplesmente não é verdade. E se você conhece mais frases que são usadas cá em Moçambique quando o assunto é iPhone versus Android, por favor me conte nos comentários. E apesar desses celulares serem capazes de fazer praticamente as mesmas coisas, esses celulares tendem a ser diferentes nas suas especificações e tal igual em outros fatores. E um bom exemplo da diferença entre esses celulares Android e iPhone é, por exemplo, a diferença em que os celulares Android suportam a mídia de expansão do tipo SD card, ou seja, os cartões de memória, e simplesmente os iPhone não suportarem esse tipo de coisa. E este é apenas um exemplo de vários em que tendem a influenciar muito na hora de compra. Então, como você viu pelo título, nós hoje estaremos a falar sobre qual deles vale a pena comprar, um celular Android ou um celular iPhone. E se você está à procura de um celular e não sabe qual celular comprar, se compra um Android ou se compra um iPhone, talvez esse vídeo te ajude. Então vai logo deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sino das notificações para que você possa receber mais conteúdos como este. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro de celulares e acessórios. O quadro eu trago dicas, recomendações e muito mais sobre o universo de celulares e acessórios para celulares. Então antes de nós avançarmos, deixe-me eu definir aqui o que são esses. Então, o Android Então, como eu dizia, o Android é um sistema da Google baseado no sistema Linux. O Android é um sistema aberto, ou seja, é um sistema open source. Sendo um sistema open source, ele é um sistema que pode ser usado em diversos dispositivos. Já o iOS é um sistema exclusivo da Apple, que é simplesmente usado no iPhone. Diferente do Android, o iOS é um sistema fechado, ou seja, é um sistema que não é open source, ou seja, simplesmente você encontra o iOS no iPhone. O primeiro iOS foi lançado em 29 de junho de 2017, juntamente com o primeiro iPhone, ou seja, o iPhone 2G. O iPhone 2G trazia funções tais como voicemail visual, a capacidade de multitouch, o navegador Safari, as mensagens encadeadas. Quando eu digo mensagens encadeadas, é esse estilo de mensagem que nós temos hoje em dia, ou seja, onde você consegue ver a mensagem da pessoa e de seguida você consegue ver a sua mensagem, sendo que antigamente as mensagens eram como nós vemos hoje nas pombinhas. Você tinha que abrir a mensagem da pessoa, depois abrir um outro campo para você poder responder a pessoa. Então, quando diz mensagem encadeada, é mais ou menos mesmo no sentido de encadeado mesmo. Continuando com as características do iPhone 2G, ele trazia a mensagem encadeada, trazia um leitor de música, um leitor de vídeo e trazia também o Google Maps e YouTube, tudo embutido dentro do sistema iOS. E em 23 de setembro de 2008, a Google lançou o seu sistema Android. E o primeiro celular a receber o sistema Android foi o HTC Dream. O sistema Android trazia aplicações tais como Gmail, Google Maps, YouTube, leitor de MP3, leitor de vídeo, ou seja, tudo isso estava integrado dentro do primeiro sistema Android. Então, sendo que já introduzimos os dois softwares, acho que já podemos saltar para a nossa parte das comparações. E o primeiro ponto que nós vamos ter que olhar é o preço. E aqui, quanto ao preço, ambos sabemos que o iPhone é muito mais caro. Pois se você for a comparar um certo celular da Apple com uma certa capacidade com um Android de qualquer outra marca com a mesma capacidade, o iPhone vai tender a sair muito mais caro. Isso porque o iPhone em si é muito caro, pois a Apple vem trazendo essa imagem para o público desde o início de seu surgimento. Por exemplo, se você ver os produtos da Apple, tais como o MacBook, o Apple Watch, o AirPods, são artigos extremamente caros. O iPhone não é exceção nesse mundo. E uma das razões do iPhone ser tão caro é por causa do ecossistema da Apple. O ecossistema da Apple é um sistema de ambientação onde a Apple cria conexão entre todos os seus dispositivos. Por exemplo, o iPhone consegue conectar-se muito bem com o MacBook, com o Apple Watch, com os AirPods, com colunas de som da Apple, com luzes da Apple e tudo mais. Ou seja, você tendo o iPhone em suas mãos, tendo todos esses produtos que eu acabei de mencionar, você vai poder interagir com todos eles de uma maneira muito satisfatória. Isso já é diferente nos celulares Android.
Apesar deles terem o ecossistema de celulares Android não é assim tão bom, tal igual o ecossistema do iPhone. Isso porque o sistema Android é desenvolvido por uma empresa terceira, ou seja, o sistema Android é desenvolvido pela Google e o celular é feito por uma outra empresa. Então, a tal empresa não tem como integrar o sistema da Google muito bem com todos os seus projetos. Por isso, é difícil você ver pessoas migrarem do iPhone para o Android devido ao ecossistema que a Apple criou para os seus usuários. Mas você ver alguém migrar do Android para o iPhone é algo normalmente comum. Então, quanto ao preço, a Apple é realmente muito mais cara em relação a qualquer outro celular Android. Por exemplo, o iPhone 13 Pro ronda nas casas, se não estou a erro, dos 90 a 93 mil meticais. Mas o Samsung S22 Ultra, que é um celular que bate de frente com o iPhone 13 Pro Max, ronda nas casas dos 78 mil meticais, 88 mil meticais nos máximos por aí. Então, ou seja, o iPhone 13 Pro sendo inferior ao S22 Ultra, mesmo assim ainda tende a ser um bocado caro, devido a esses aspectos que eu acabei de explicar aqui e alguns outros aspectos. Então, a decisão está nas suas mãos. E o nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre sistemas operacionais. O sistema operacional da Apple é um sistema operacional fechado, como eu disse no início do vídeo. E isso de ter um sistema fechado, um ambiente fechado, não é algo novo na Apple. Pois desde os primórdios da Apple, por exemplo, quando a Apple estava a desenvolver o Apple II, o Steve Jobs, que é o criador e fundador da Apple, queria que o seu sistema fosse fechado. Mas o seu amigo Steve Wozniacki, que era o principal engenheiro do Apple II, queria um sistema mais aberto, onde os usuários poderiam fazer coisas tais como aumentar a memória, trocar a quantidade de disco duro e esse tipo de coisa. Mas Steve Jobs insistiu tanto que o sistema da Apple fosse fechado, ou seja, desde os primórdios Steve Jobs acreditava que ele poderia criar um ambiente único da Apple, ou seja, um universo único da Apple para as pessoas que usassem os artigos da Apple pudessem ter uma experiência única. Então, um sistema fechado por parte da Apple não é algo novo. Tendo esse sistema operacional fechado por parte da Apple, isso da maneira de vez tende a trazer mais segurança em relação ao Android, que é um sistema open source, um sistema aberto. Pois com um sistema fechado, a Apple consegue controlar de uma forma melhor as coisas em que entram no seu sistema e saem do seu sistema, diferente do nosso querido sistema Android. E o iOS, ou seja, o iPhone, foi o primeiro celular a receber uma loja de aplicativos, ou seja, a App Store, um local onde você pode baixar diversos tipos de aplicativos. E a App Store, quando foi lançada, a Apple meio que criou uma plataforma, né, para a App Store, onde outros desenvolvedores poderiam criar aplicativos para o iPhone. Sendo que naquela altura, a maioria dos celulares tinham seus sistemas único. E a Apple trazendo isso acabou saindo muito na frente, pois muitos desenvolvedores vieram a desenvolver aplicativos para o Apple em vez de outras companhias. Então é normal que você encontre muitos aplicativos que tem no iPhone, mas que não tem em celulares Android. E existem aplicativos que tendem primeiro a sair para o iPhone e mais tarde tendem a sair para o Android. E um dos aplicativos mais famosos que pode provar isso foi o Instagram. O Instagram saiu primeiramente para o iPhone e 2 anos mais tarde é que ele veio a sair para o sistema Android. Então, apesar de muitos aplicativos tenderem a sair primeiro para o iPhone e não para o Android, existe uma maior variedade de aplicativos no Android em relação ao iPhone. Pois sendo que o Android é um sistema um bocadinho mais vulnerável, colocar um aplicativo na Play Store é algo muito simples, pois a Play Store não tende a ser muito rigorosa na verificação de licença. Deste modo você pode encontrar muitos aplicativos caseiros no Android. Falo de aplicativos meio sem noção. Por exemplo, um dos aplicativos que eu já vi meio sem noção é, por exemplo, o aplicativo da máscara virtual ou ainda o aplicativo do álcool gel virtual. Ou seja, aplicativos que não têm função nenhuma. Esses tipos de aplicativos não seriam admitidos na App Store. Deste modo, dá para concluir que a maioria de aplicativos com qualidade estão presentes no iOS em relação ao Android, devido à Play Store não ser tão rigorosa em suas licenças, diferente da App Store, que tende a ser mais rigorosa nas suas licenças. Não, os desenvolvedores tendem a criar aplicativos mais precisos quando o assunto é para colocar na Apple em relação ao colocar no Android. E ainda dentro dos sistemas operacionais, é importante eu falar também sobre o suporte de atualizações, algo que é muito importante. E quanto ao suporte de atualizações, a Apple é muito melhor nesse quesito em relação aos celulares Android. Isso porque,
Vamos dar exemplo do iPhone 8. O iPhone 8 é um celular que foi lançado em 2017 com iOS 11. E sendo que a Apple lançou o iOS 16, o iPhone 8 consta na lista dos iPhones que irá receber o iOS 16. Ou seja, o iPhone 8 foi lançado em 2017 com iOS 11. Ou seja, estamos a falar de 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22. Ou seja, são 6 anos de suporte por parte da Apple para o iPhone 8. Mas se formos a comparar com o seu equivalente, que é o Galaxy S9, por exemplo, vamos ver que os celulares Android não tendem a receber tanto suporte assim. O Galaxy S9 foi lançado em 2018 com Android 8 e ele foi simplesmente no máximo até o Android 10. E o sistema Android já está na sua versão 12 e também já foi anunciado a versão 13. E o S9 não consta em nenhuma dessas listas, ou seja, foram cerca de simplesmente 2 versões lançadas para um sistema Android, contra 6 versões lançadas para um celular iOS. Quanto ao suporte de atualizações, a iOS tende a ser um bocadinho melhor. E agora saltando para o nosso terceiro ponto, que é o hardware. Sendo que cada companhia pode alterar o sistema operacional para que possa fluir melhor em seu celular. Isso falo dos celulares Android. Por exemplo, você pode ver o sistema Android da Samsung é diferente do sistema Android da Xiaomi. Ambas empresas alteraram o sistema operacional para que eles pudessem fluir melhor em seus celulares. Então, sendo que o Android é um sistema desenvolvido por uma empresa terceira, fica difícil aos fabricantes de celulares Android acompanhar as versões do Android com seus celulares. Como estava a dizer, quando estava a falar de sistemas operacionais, os celulares Android não tendem a receber tanto suporte de atualização comparado a iOS. Isso porque o iOS é um sistema exclusivo da Apple. Ou seja, a Apple consegue modelar o seu sistema para que possa fluir muito bem em qualquer dos seus celulares, sendo que ela não depende de nenhuma empresa terceira. Apesar disso tudo, a Apple poder fazer os celulares fluir de uma maneira melhor em relação aos celulares Android, acontece que por vezes a Apple tende a lançar atualizações simplesmente para diminuir o desempenho dos celulares mais antigos, sendo que eles lançam um novo, eles precisam que as pessoas adiram aqueles celulares novos, então eles reduzem o desempenho dos celulares antigos. E isso existem estudos que até provam isso. E apesar de tais coisas também acontecerem nos celulares Android, ou seja, fabricantes de celulares Android também tendem a lançar atualizações para diminuir o desempenho, as coisas são meio diferentes. Pois num celular Android você tem a possibilidade de fazer o downgrade do sistema. Por exemplo, se o seu celular funcionava muito bem na versão 8 do Android e de seguida você recebeu a versão 10, o seu celular não está funcionando muito bem na versão 10, você pode simplesmente fazer o downgrade para a versão 8. Nesse caso, colocando o seu celular a funcionar muito melhor. Mas aqui o assunto é diferente quando nós falamos da Apple, pois a Apple não tem tanta paciência assim para downgrades. Uma vez que você atualiza o seu celular, você não tem como voltar para trás. Ou seja, quando a Apple realmente lança uma atualização para fazer o downgrade do seu hardware e você acabar por cair nessa atualização, você realmente não tem como escapar. Você vai ser obrigado a comprar o celular mais recente da Apple para poder obter um bom desempenho. Quanto ao hardware, o Android tende a ser um bocado melhor por causa dessa questão de fazer o downgrade. Então, você sendo esperto, você consegue usar o celular Android por muito mais tempo em relação ao celular iOS, ou seja, iPhone. E já que estamos dentro do hardware, é importante eu mencionar porque que os celulares Android tendem a ter muito mais memória RAM em relação aos celulares iPhone. Isso deve-se ao simples fato de os sistemas operacionais serem diferentes. Então, pega um papel e caneta, pois nós vamos entrar em um bocado de aulas de informática. O sistema Android é desenvolvido em Java. O que é Java? Java é simplesmente uma linguagem de programação. E dentro do Java existe algo chamado Garbage Collection, ou ainda em português, coletor de lixo. O que o Garbage Collection faz exatamente? O Garbage Collection é responsável por fazer a gestão da memória RAM, ou seja, arrancando memória RAM do aplicativo em que não está a usar a tal memória RAM e alocando essa memória RAM para um aplicativo que precisa usar tal memória RAM. E esse processo que o Garbage Collection faz precisa de um bocadinho de memória RAM. E por esse simples motivo, os celulares Android tendem a ter memória RAM muito mais alta em relação aos celulares iOS. Ou seja, não é por simples fato do celular Android ter memória RAM que ele é melhor que o iOS. E apesar do Android ter maior memória RAM, os dois celulares tendem a fluir basicamente da mesma maneira.
E ainda sobre a bateria, não sei se você já reparou que as baterias dos celulares Android tendem a ser maiores em relação às baterias dos iPhone. Isso deve-se à quantidade que esses celulares têm de RAM, ou seja, quanto mais RAM eles têm, mais bateria eles consomem e, consequentemente, eles precisam ter uma maior bateria em relação à bateria do iPhone. Então não se engane com a memória RAM do Android nem com a bateria, pois o Apple simplesmente não precisa disso tudo, porque o seu sistema operacional utiliza uma linguagem diferente do Java, ou seja, não tem aquele todo sistema que o Garbage Collection tem de fazer. Indo para o nosso quarto ponto, que é o design. Aqui, quanto ao design, o iPhone realmente sai a ganhar, pois existem diversos tipos de celulares Android, o que torna isso de algum modo uma confusão para identificar um certo celular Android. Então, sendo que o iPhone é único, ele tende a ter uma presença muito melhor, ou seja, ele tende a ter um design muito melhor. É muito mais fácil você reconhecer um iPhone do que um celular Android. Pelo simples fato de você ter ele na mão, ele tende a transmitir um ar de alguém de maior status, pelo seu design único, que é diferente em relação a muitos celulares Android. E cá em Moçambique eu já vi diversos celulares, e acredito que você também já viu diversos celulares, tais como a Itel Tecno, tentando copiar esse design do iPhone, mas é algo em que nós conseguimos notar, pois o design do iPhone é realmente um design único. E indo para o nosso quinto ponto, que serão acessórios para estes celulares. Sendo que o Apple é muito, mas muito caro em relação aos celulares Android, os seus acessórios também não deixam de ser caros. Acessórios tais como os AirPods, os Apple Watch, carregadores para iPhone, tendem a ser artigos realmente muito caros em relação a acessórios que estão disponíveis para os celulares Android. E principalmente cá em Moçambique, os artigos originais da Apple tendem a ser um bocadinho mais caros, que apesar de serem artigos caros, também são difíceis de encontrar cá em Moçambique artigos da Apple 100% originais. Então, indo agora para o nosso sexto ponto, que serão recursos adicionais. Recursos adicionais, falo de recursos como câmera, microfone e outros recursos. E aqui muitos usuários de iPhone acham simplesmente que os seus celulares são melhores em relação aos celulares Android. E isso não é verdade, pois existe uma diversidade de celulares Android. E entre esses vários celulares Android existem muitos celulares Android que são melhores até que o último iPhone, que nesse caso é o iPhone 13 Pro Max. Então, o iPhone tem melhor câmera? A resposta é não. Se tem melhor microfone? A resposta também é não. Se tem melhor qualidade de som? A resposta também não. Ou seja, você simplesmente pode estar com Android errado. Agora, que o Apple tem um sistema operacional um bocado melhor, talvez isso seja verdade. Mas se o seu sonho é ter um iPhone e você tem dinheiro para poder bancar o iPhone, porque iPhone é diferente do sistema Android, como nós podemos ver quando estávamos a falar de acessórios, que os acessórios do Apple tendem a ser um bocadinho mais caros. Então, se você sonha em ter o iPhone e você tem condições para poder bancar o seu iPhone, eu te aconselho a seguir a frente, pois nada pode te impedir de seguir os seus sonhos. Agora, indo para o nosso sétimo ponto, que vamos estar aqui a falar de armazenamento. Apesar de muitos celulares Android suportarem o armazenamento SD card, ou seja, cartões de memória, isso não tende a ser uma vantagem muito grande hoje em dia, pois a maioria de celulares já tem vindo com uma memória interna muito grande. Estamos a falar de memória entre 128 e 256 GB. O cartão SD card não tende a vir a ser usado tanto assim hoje em dia, mas se você for alguém como eu que acabou simplesmente por encher os 128 GB, comprar um cartão de memória seria uma boa opção se você estiver a usar um celular Android. Então, sendo que a capacidade de suportar um SD card não é uma vantagem assim tão grande, então não iremos levar esse fator muito em conta. Já no iPhone as coisas tendem a ser um bocado complicadas, pois o preço do celular 64 GB da Apple e um celular 128 tende a variar muito, simplesmente por causa da quantidade de armazenamento. Por exemplo, o iPhone 13 Pro Max de 256 GB ronda nas casas de 103.000, 104.000 meticais. Já agora o iPhone 13 Pro Max de 512 GB está a um preço de 10.000 meticais a mais, ou seja, simplesmente por causa de 256 GB. Mas se você estivesse num celular Android, você podia facilmente aumentar com um SD card, com um cartão de memória nesse caso.
Mas isso não tende a ser uma vantagem assim, porque para você encher os 128 GB, os 256 GB que os Android tendem a trazer é algo meio complicado. E então aqui fica claro que é muito complicado e muito caro você ter um celular iPhone com uma boa capacidade de armazenamento, por causa dessa variação de preço ser um bocadinho muito alto. Então agora indo para o nosso 8 ponto, que vamos falar sobre a segurança desses celulares. Sendo que a Apple tem um sistema fechado, um sistema operacional fechado, isso tende a ser uma vantagem na segurança, pois o sistema operacional iOS, o sistema operacional da Apple, é muito conhecido pela sua capacidade de não ser infectada por vírus, não ser atacada por hackers e tudo mais. Só para ver que anos atrás, nem a própria FBI conseguiu ter acesso a um celular da Apple de uma certa pessoa em que eles estavam a investigar. Então, quanto à segurança, o sistema iOS da Apple tende a ser muito, mas muito seguro em relação ao sistema Android. Isso por quê? Porque o sistema Android é um sistema open source, um sistema aberto, então ele está mais vulnerável a ataques, hackers, a vírus, sendo que a Play Store também não tende a ser muito rigorosa nos aplicativos em que são carregados por Android, então isso torna o Android um bocadinho menos seguro em relação ao iOS. E o pior de tudo é que se você for assaltar o seu celular Android, a tal pessoa que roubou o seu celular vai ter um bocadinho mais facilidade, sendo que o celular Android é muito mais vulnerável, ou seja, ela vai conseguir facilmente ter acesso ao seu celular fazendo um simples bypass ou algo parecido. Diferente do celular da Apple, que é algo meio complicado. Então, se alguém rouba o seu celular iPhone, ou seja, o seu celular da Apple, na maioria das vezes, a melhor opção que essa pessoa tem vai ser de vender as coisas peça a peça, diferente do Android, que é muito mais vulnerável. Então, eu espero ter te ajudado a ter uma base sólida sobre qual celular você deve escolher, se é um celular Android ou um celular iOS. Então, por favor, me conte nos comentários qual celular você vai escolher e, se possível, me diga por quê. Porque eu ouço muitas pessoas dizerem simplesmente eu prefiro iPhone porque o Android é pior, ou ainda eu prefiro o Android simplesmente porque o iPhone é pior. E quando você pergunta a essas pessoas qual é a razão delas falarem isso, eles não conseguem justificar. Então, por favor, me conte nos comentários que celular você vai escolher e, se possível, digam por que você vai escolher tal celular. Então, lembre-se de deixar seu like, lembre-se de se inscrever e seguir as nossas páginas no Facebook e Instagram, para que você possa ficar dentro de todo o ecossistema do Market Set. Então, esse foi mais um quadro no M7. Espero te encontrar no próximo quadro.